Olá, vamos continuar o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras. Então, no vídeo passado, nós vimos como ler as Sagradas Escrituras, né? Então, hoje, na aula número 20, que está lá no compêndio, ele vai perguntar o seguinte: o que é o cânone das Sagradas Escrituras? Veja, em 393, no Concílio de Hipona, que era a época de Santo Agostinho, a Igreja, nesse concílio, ela definiu quais os livros iriam compor, né? Principalmente no que se referia ao Novo Testamento. Quais livros iriam compor a Bíblia, correto? Então, até nesse concílio, tinham vários livros, uma discussão muito grande para saber qual livro era realmente inspirado e poderia ser usado, e qual livro não seria usado, certo? Que são os livros apócrifos que nós temos hoje. Então, nesse concílio, o magistério da Igreja, sob a luz do Espírito Santo, definiu que a Igreja Católica teria 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, certo? Então, ali se bateu o martelo e chegou a Bíblia que nós católicos, né, pelo menos, temos hoje, certo? E por que eu digo isso, né, que nós católicos? Porque a Bíblia dos irmãos evangélicos protestantes é diferente. Elas têm 7 livros a menos, tá? São esses livros que eu vou falar, que eu vou mostrar para vocês. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e falta algumas partes aí de Esther e Daniel, certo? Mas por que disso, né? Eu vou dar uma explicação, passar uma parte histórica bem rápida, mas quem quiser aprofundar depois disso daí, eu vou deixar um link de um site aqui embaixo depois e um link de um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Tem uns 15 minutos de vídeo e ele explica aí mais detalhadamente o motivo dessa diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia dos evangélicos, tá? Veja, no que se refere ao Novo Testamento é igual, começa em Mateus, acaba em Apocalipse, não tem divergência quanto a isso. No Antigo Testamento, nós temos 46 e eles têm os 39, certo? Faltam os 7 livros que eu falei para vocês. Agora, o porquê disso, né? O cânon da Bíblia judaica, certo? A Bíblia judaica, a tradução dela primeiro era a tradução hebraica, certo? E nesse cânon da Bíblia judaica não havia esses 7 livros, certo? Foi um processo muito longo de discussão até eles chegarem ao cânon que eles iriam usar. Na época de Jesus ainda não havia um acordo sobre isso, tá? Haviam-se ainda ali muitas discussões, né, do que ia usar, do que não ia usar, certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os saduceus, eles só criam nos livros da Torá, certo? Os fariseus aceitavam os profetas e os escritos, certo? Então havia essa divergência. Então a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, ela é dividida em Torá, os profetas e os escritos. A Torá e os profetas é igual para eles, para nós, para os protestantes, certo? O que há divergência entre nós e os protestantes são os escritos, certo? Isso muda, tá? Então veja, eles usavam essa versão, certo, em hebraico, com esses livros, com exceção desses 7 livros. O problema é que Jesus falou para os apóstolos irem pelo mundo e pregar o evangelho. O mundo, naquela época, falava grego. O grego era como se fosse o inglês hoje, tá? Então, os apóstolos não iam conseguir, não iam alcançar todas as pessoas que eles alcançaram usando o hebraico, o aramaico. Então, o grego era necessário, certo? Então, eles usaram a versão grega da Bíblia, a tradução grega da Bíblia, que é chamada de Septuaginta, que foi feito lá em Alexandria até antes de Cristo. Então, eles usaram essa versão, a versão dos 70. E nessa versão que os apóstolos usaram para pregar o Evangelho, ok? Tem esses 7 livros. Então, o que a Igreja Católica tem hoje é aquilo que os apóstolos usaram, certo? Então, não dá para entender, né, o que aconteceu, certo, na cabeça dos protestantes, porque até o século XVI todo mundo era católico, digamos assim, não tinha problema. No século XVI, quando houve a reforma
protestante. E os católicos, né, eles começaram a achar que a Igreja Católica tinha se corrompido, começou um movimento de retorno às origens, certo? E nesse retorno às origens, descobriram que a Bíblia judaica não tinha esses 7 livros. Então, se a Bíblia Católica tinha, foi porque a Igreja Católica terrível e corrompida que enfiou aqueles livros lá, certo? Essa separação, essa eliminação desses livros não foi feito de imediato, não foi Lutero que fez isso, ok? Lutero, inclusive, ele publicava esses 7 livros ainda em separata, certo? No século XIX, que houve essa divisão, que daí acabou isso, tirou, e eles começaram a usar o Antigo Testamento da mesma forma que está lá na Bíblia judaica, certo? Mas os apóstolos usavam o grego, certo, para ensinar, e os protestantes que hoje se dizem aí tão seguidor de Jesus, né, e consequentemente do que os apóstolos ensinavam, porque os apóstolos ensinavam o que Jesus ensinava. Então eles que são tão seguidores fiéis, tudo, estão utilizando uma tradução da Bíblia que nem os apóstolos usavam. Uma versão da Bíblia que nem os apóstolos usavam. Então eles aceitam o magistério da igreja, eles são fiéis aos apóstolos no que se refere ao Novo Testamento, só que no que se refere ao Antigo Testamento, eles aceitam a autoridade dos judeus, certo? Então não dá muito para entender isso, porque que isso aconteceu, certo? Mas basicamente é isso. O que nós temos hoje, nós católicos, é aquilo que os apóstolos usaram, é aquela versão grega da Bíblia. E os protestantes ainda usam, né? Começaram a usar depois a versão da Bíblia judaica, só com relação ao Antigo. Com o Novo é tudo igual. Se quiser aprofundar nisso depois, vocês entrem lá no site, acessem o vídeo, o Padre Paulo Ricardo explica de maneira mais detalhada isso. Mas fica claro, respondido, o cânone é a lista de livros que compõem a nossa Bíblia. Que Deus abençoe.